Você já ouviu falar desse termo, a pressão pelo desempenho? Que é toda vez que a gente se sente pressionada e o tempo todo progredir, o tempo todo dar o nosso máximo, o tempo todo fazer o nosso melhor. E aí isso acaba sendo uma ilusão, porque nem sempre, né? Às vezes você não vai conseguir por uma questão de saúde, de estar cansada, ou de ter ficado doente, e às vezes vai ter alguns momentos que você realmente não vai conseguir dar o seu melhor, mesmo querendo muito dar o seu melhor, né? E aí essa pressão pelo desempenho acaba que leva muitas de nós, mulheres, né, a adoecer, a ficar deprimida, a ficar extremamente ansiosa, e é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. O meu nome é Jéssica Faia, eu sou psicóloga, sou especialista em saúde mental, mestre pela Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Juiz de Fora e sou especialista em relacionamentos. Então vem comigo, vamos nos aprofundar nesse tema. E não esqueça de deixar o seu like e, se puder, compartilhe esse vídeo com outras mulheres. Nós temos essa necessidade de sempre progredir, né? E nunca falhar. E se a gente for parar para pensar, isso é uma falácia, isso é uma ilusão, porque o progresso implica em também ter falhas, né? Implica em também ter atitudes às vezes equivocadas, em tentar uma coisa por diversas vezes, falhar, 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 até que chega um momento que a gente consegue desempenhar aquilo. E isso é tão claro, por exemplo, quando você aprende um novo idioma, quando você está aprendendo a tocar um instrumento, né? Ninguém começa, por exemplo, eu estou aprendendo a tocar violino, né? Eu ainda estou no básico do violino, então, assim, eu não consigo ainda tocar grandes peças, né? Ou tocar com uma precisão de um artista de vários anos de treinamento. E a gente também precisa ter essa calma, esse cuidado e cautela conosco, entendendo que faz parte do processo de aprendizado, às vezes você não fazer aquilo tão bem, né? Ou você aprender um idioma, você já não começa fluente no idioma, né? Você começa errando, esquecendo várias palavras, e depois, à medida que você vai treinando, errando e acertando, aquele conhecimento se consolida. Por isso que essa pressão do desempenho, né, que às vezes a gente entende que logo no início você já tem que aprender uma nova função, e além de aprender, você já tem que fazer aquela função com perfeição, é uma ilusão. E aí, quanto mais você se cobra a perfeição, maior a tendência de frustração, de aumentar a sua ansiedade, de às vezes o seu humor rebaixar, talvez nem entre num quadro de depressão, mas você fica desmotivada, você fica desanimada e talvez você fique se sentindo a pior profissional do mercado. É importante você ter cuidado, ter paciência e ter esse carinho com você quando você falhar também. Lembrando que, né, os temas que a gente for discutir hoje está baseado nesse livro do Complexo de Perfeição, que a gente vai abordar o segundo capítulo hoje. Então, quem quiser acompanhar a leitura, fique à vontade. Para começar, eu gostaria de ler um trechinho que está na página 40, que eu acho que é muito importante para a gente refletir, né? O crescimento interior, inevitavelmente, se atrofia quando nós reprimimos ou negamos as nossas necessidades emocionais. Por isso que isso de se fingir de forte no relacionamento, né? De falar que você não liga para a opinião do seu colega de trabalho, ou do seu chefe, ou de fingir que nada te abala, isso, além de ser uma farsa, né, para o outro, isso também faz com que a gente não consiga desenvolver o nosso emocional. É importante que você consiga verbalizar para as pessoas à sua volta o que você sente, o que você gostou, o que você não gostou, a forma com que você quer ser tratada, a forma com que você não quer ser tratada. Por isso que cada vez que a gente nega o que a gente sente, você pode ver assim que você nega, você não fala aquilo para o outro, mas aquilo vira quase um turbilhão de emoção dentro de você. E é tão importante que você consiga ter esse movimento de colocar tudo isso que você sente para fora. Se você ainda não tem tanta clareza do que você está sentindo, tudo bem, para um pouquinho, elabora isso dentro de você, analisa, né, tenha clareza do que você está sentindo, e depois que você elaborar, verbalize, mas não guarde isso para você o tempo todo. E na página 40, ela continua falando do tema que eu amo, que é a vulnerabilidade. Ela fala assim que a vulnerabilidade, ela nos assusta.
Para esconder o medo, nós criamos uma ideia superficial de maturidade, que é isso, né? De falar com o outro, eu tô bem, eu me basto, não preciso de ninguém, né? Essa ideia é superficial, porque alguém que está bem não tem a necessidade de ficar mostrando isso para o outro o tempo todo que está bem, né? E isso, assim, num primeiro momento, passa uma imagem atraente, né? Passa uma imagem de poderosa, uma imagem encantadora, mas, né, a gente acaba enterrando o nosso eu interior. E aí você se perde, o seu eu se perde. E por isso fica tão difícil de manter o nosso amor próprio, porque, na verdade, é uma mentira, né? É uma falácia. Quando você mostra isso para o outro, mas você não sente isso de verdade, você passa essa imagem e às vezes tem umas pequenas falhas, né, ou pequenas situações que aquela imagem, justamente pelo fato de ser falsa, é uma imagem que se quebra. Por isso que é muito mais interessante você mostrar a sua vulnerabilidade, não precisa abrir, né, não precisa abrir seu coração, não precisa abrir todos os seus problemas para alguém. Vai fazendo isso aos poucos, com cuidado, né, com paciência, vai abrindo uma coisa, depois outra coisa, vê como essa pessoa reage, vê se a pessoa vai te acolher ou não. E à medida que você vai vendo, que vai tendo ressonância, né, que você vai se abrindo e a pessoa vai te acolhendo, então você consegue se abrir mais. E é importante também a pessoa se relacionar com o seu eu real, né, ela relacionar com a verdadeira Jéssica e não com a imagem que ela cria de você. Porque toda vez que a gente se relaciona com a imagem, você está relacionando com uma projeção. E relacionar com uma projeção é o que você viu naquela pessoa, e não o que aquela pessoa é. Então, às vezes, a gente vê coisas e esquece de ver o eu real mesmo, né? De olhar para aquela pessoa e ver assim, tá, ela tem várias qualidades, tem vários pontos positivos, mas ela também tem sombra, ela também tem problemas, ela também tem questões que ela precisa trabalhar, como eu também tenho questões que eu preciso trabalhar. Todo mundo que quer se aprofundar nesse assunto, eu sempre recomendo os livros da Brené Brown. Eu tenho praticamente todos aqui atrás e eu sempre recomendo para ler, porque eu gosto muito dos estudos dela e ela só pesquisa e estuda vulnerabilidade. Olha, outra parte que eu vou ler na íntegra está na página 41. Na verdade, nenhuma de nós tem a menor intenção de desistir de nada. Tampouco sabemos que realmente existe atrás dessa necessidade ininterrupta de avançar, que é o que eu falei, né? A gente está o tempo todo, eu tenho que progredir, progredir a qualquer custo, o tempo todo, né? E aí nisso você se coloca uma pressão que é praticamente impossível, né? Que é impossível de alcançar, porque você vai ter alguns momentos que vai ser necessário fazer pausas, e essas pausas, elas não são ruins, pelo contrário, são pausas que nos fazem analisar a direção, né? São pausas que às vezes a gente tem esse momento de introspecção para definir o caminho que a gente tem que andar, se é aquele caminho mesmo, né? Então, a gente não tem que ver essa pausa, essa reavaliação como sendo uma coisa negativa. É muito mais interessante você ir devagar na direção que você quer do que você ir com pressa, com rapidez, com essa, né, obrigação de desempenho na direção errada. Então, assim, não veja essas pausas, esses momentos de reflexão como sendo negativos. E aí ela continua, nessa necessidade ininterrupta de avançar constantemente. Nós confundimos isso com progresso e continuamos convencidos que esses indícios de estresse, que são insônia, às vezes a pessoa tem dores de estômago, dor de cabeça, dor de barriga, né? Várias dores no corpo, como sendo coisas normais, né? Torcicolos, tensão muscular, né? E aí a gente fala assim, mas todos os vencedores não sofrem na busca da glória, não há vitória sem dor. E olha como que a gente começa a romantizar os sintomas, né? Então, eu atendo várias mulheres que falam isso. Ah, não sei quantos anos que eu não tiro férias. E fala isso com uma alegria, com orgulho, né? Eu trabalho sábado, eu trabalho domingo, eu trabalho feriado, ou eu não tenho nem tempo para passar com a minha família, com os meus filhos, ou eu não tenho tempo para cuidar de mim, porque isso são coisas superficiais, porque a minha carreira é prioridade, meu sonho é prioridade. E não
não é que não sejam prioridades, mas o tanto que esse excesso não fica sustentável. Por isso que é muito mais interessante você crescer de uma forma sustentável do que você crescer muito e aquilo te adoecer. Tá vendo? Toda vez que ela fala, ela até fala isso, né, que a gente confunde isso com progresso. Isso não é progresso, porque toda vez que você vai vendo esses índices de estresse, né, esses indicativos de estresse, isso é um adoecimento da sua saúde mental, né? Isso é um adoecimento mesmo do seu psicológico. A gente não tem que olhar isso como sendo positivo, você falar assim, ah, eu durmo 4 horas, ou eu não tenho tempo nem para comer, olha como eu sou dedicada, né? Então, na nossa sociedade, isso é muito valorizado, né? A pessoa trabalhar em excesso, você ser workaholic, é até tido como sendo uma coisa positiva. Só que com o passar do tempo, você vê que isso não é sustentável. Até as empresas têm mudado a mentalidade, né? É preferível ter um funcionário com saúde mental que trabalha e produz, né, o suficiente que ele precisa fazer lá, do que ter um funcionário que produz demais por pouco tempo, porque aquela pessoa vai adoecer. Então, ela vai acabar custando mais para a empresa do que alguém que trabalha de uma maneira sustentável. Então, assim, é só algumas ideias para a gente refletir sobre isso, né? Principalmente sobre essa pressão pelo desempenho e essa ideia de vangloriar sofrimento, que ela até fala aqui no final, né? Mas não são todos os vencedores, né? Não são todos os vencedores que precisam passar por dor. E a gente tem essas frases, essas crenças populares, né? Não tem bônus sem ônus, não tem conquista sem sofrimento, que dinheiro não nasce em árvore, que a gente tem que batalhar muito para ter o que quer. E aí talvez seja interessante você avaliar. Uma coisa é ter esforço, ser dedicada àquilo que você quer, e outra coisa totalmente diferente é você ir ao excesso a ponto que aquilo te adoeça. Então, talvez ter uma visão mais equilibrada disso seja muito mais interessante para você. Um outro movimento que é interessante, que várias mulheres fazem, é que elas pegam sempre novas atividades, mas não delegam ou abrem mão de atividades antigas. E olha como que a gente vai se inflando de coisas para fazer e acaba que naturalmente não vai ter mais tempo, né? E aí por isso que é interessante também você reavaliar. Toda vez que você for começar um novo projeto, uma nova atividade, é ver qual projeto você pode encerrar, qual atividade você pode abrir mão, né? Ou pode delegar para alguém. E muitas das vezes nós avançamos sem saber muito bem para onde, né? Quantas pessoas, às vezes, eu vejo nos atendimentos que falam assim: ah, eu fui, fiz uma pós, aí eu entrei no mestrado, aí eu fiz doutorado numa linha que eu nem tenho interesse, numa linha que eu nem gosto tanto de fazer, mas meu professor falou para eu continuar, eu fui e continuei, né? Que é esse avançar na direção de algo que não é bem o seu objetivo. Por isso é muito mais interessante você ter esses momentos de introspecção, esses momentos de avaliação, né, que você planeje, que você programa, que você pensa sobre o que você está fazendo, e daí você avança na direção certa, né? Você avança na direção correta. Por isso eu vou bater mais uma vez nessa tecla, né? O tanto que essas pausas para reflexão, elas são fundamentais, porque elas te fazem avançar na direção dos seus objetivos. E por isso que a gente precisa refletir e ter clareza dos nossos objetivos. Às vezes é muito mais importante ter essa pausa do que avançar na direção errada. Uma outra reflexão que acho que todas nós temos que fazer quando você está com excesso de ocupação é que lugar que essa ocupação entra, assim, que lugar que esse trabalho em excesso, essas atividades em excesso entram. Porque muitas das vezes a gente está com um sentimento negativo, né? Um sentimento de insatisfeita com alguma coisa, insatisfeita com o relacionamento, insatisfeita com o trabalho, com a profissão, com as nossas escolhas naquele momento. E aí, para não pensar naquilo, a gente acaba se ocupando demais com outras coisas. Então, por exemplo, às vezes a pessoa está endividada, né? Está cheia de contas, cheia de coisas para pagar, e para não ter que sentar e fazer aquele balanço, assim, quanto que eu ganho, tanto que eu gasto, com o que eu gasto, ela pega e fala assim: então eu vou malhar 3 horas, vou ficar sei lá quanto tempo na academia, vou fazer hora extra no meu trabalho. E aí ela se ocupa com outras coisas ao invés de olhar aquele monstro
que até então é o que está tirando o sono dela, né? E nós fazemos isso direto, assim, às vezes tem alguma coisa na nossa vida que está nos incomodando, e em vez de a gente olhar para aquele problema, olhar para aquela situação, a gente se ocupa. Então, assim, se meu relacionamento não está legal, está em crise, está com algum problema, em vez de sentar com meu parceiro e nós dois definirmos, né, o que que nós vamos fazer, se vamos continuar juntos ou não, se vamos fazer uma terapia de casal ou não, muitas mulheres, né, pegam e falam assim: ah, então agora é o momento ideal para eu aprender um idioma, agora é o momento ideal para eu começar uma nova carreira, agora é o momento ideal para eu fazer uma pós, um mestrado, uma formação. E aí, não que não seja um bom momento para essas coisas, mas é interessante a gente olhar se essas coisas entram, porque você quer fazer aquilo, ou isso entra para que você não tenha que se ocupar ou olhar para aquele problema que está te tirando o sono. E aí, qual que é o grande perigo disso, né? Para quem olha de fora, fala assim: nossa, Jéssica, mas é bom, ela está malhando, ela está estudando, ela está, né, fazendo hora extra no trabalho, está ganhando mais. Só que qual que é o problema? Esse problema inicial que está tirando o sono dela continua ali. E aí, cada vez mais, ela tem que fazer mais hora extra, mais cursos, mais estudo, mais horas de malhação e ocupar mais e mais e mais para não ter que olhar para aquele problema. E a tendência é aquele problema não ficar pequenininho do jeito que ele estava, né? A tendência é ali expandindo, 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 e essas coisas vão ocupando mais e mais tempo, até que a pessoa entra em um colapso de estresse, né? Até que ela chega a um ponto que ela não aguenta mais e a vida dela parece que todas as áreas estão com problemas, né? Então, é muito mais interessante a gente parar e olhar, mesmo que seja uma coisa dolorosa, né? Olhar para o nosso relacionamento que está com problema, olhar para as nossas finanças, olhar para as nossas contas, olhar para a nossa carreira, né? Às vezes é muito mais interessante a gente parar e olhar aquele problema e trabalhar efetivamente para melhorar aquela situação do que nos distrair com outras coisas que não vão efetivamente resolver aquela questão. Algo que também é muito comum acontecer nessas situações, se a pessoa está com algum problema no trabalho, no relacionamento, ela tentar compensar aquele problema consumindo, né? Aí vem uma blusinha, aí vem uma promoção, aí vem um sapato, uma bolsa, ou consumindo cursos, né? Sempre gastando. E aí o consumo em excesso, ele é um sinal de uma falta de amor próprio. Por que que é uma falta de amor próprio? Porque aí você acaba se colocando numa situação que você fica endividada, que você gasta mais do que você ganha, que você tem um estresse muito maior, né, por causa de dinheiro, ou que falta dinheiro para coisas básicas, coisas importantes para você. Então, toda vez que a gente tem atitudes que não são producentes, né, que você tem atitudes que não te fazem bem, isso é um sinal de uma falta de amor próprio. Então é interessante que você avalie, será que essa compra, ela está me ajudando, né? Será que essa compra está sendo boa para mim? Ou não, essa compra está me causando mais estresse, está me causando mais ansiedade e está sendo ruim para o meu desenvolvimento, né? Está sendo ruim para o meu psicológico. E isso é interessante a gente analisar, né, e pensar, porque às vezes parece que são compras assim: ah, eu estou comprando uma roupa nova, então eu estou me cuidando. Mas se o tempo todo eu estou comprando roupas, sapatos, investindo em estética, e isso está acabando com as minhas finanças, na verdade eu não estou me cuidando, eu estou tendo um outro problema. E aí entende que a questão não é se eu estou comprando uma roupa ou não, ou se eu estou fazendo alguma coisa de estética ou não. O ponto é ter uma compra ou ter um gasto sem planejamento, porque isso, em vez de ser um motivo de alívio, um motivo para que você se sinta bem, passa a ser uma fonte de estresse. Aí, além de uma fonte de estresse, né, isso também pode causar várias perdas, né? Perdas de relacionamento, de às vezes o parceiro não querer mais ficar junto com aquela pessoa, pela traição financeira, né? Toda vez que, por exemplo, às vezes o casal tem um plano de comprar uma casa junto, e aí um junta dinheiro e o outro não junta. Então, isso chama traição financeira, né? Porque você está esperando que o seu parceiro ou sua parceira está tendo o mesmo movimento que você, vai investir na mesma coisa que você, e aí quando chega aquele momento de comprar casa, trocar o carro, fazer aquela viagem, você tem o dinheiro e seu parceiro não tem, né? E tá zerado, ou a sua parceira tá zerada. Então acaba que você passa a ter prejuízo no relacionamento, né? Ter perdas de relacionamento, ter prejuízos financeiros, de não conseguir suprir o básico, né? Pagar contas básicas, porque gastou mais do que deveria, ter prejuízos de saúde, porque a questão das finanças nos
causam muito estresse, então acaba que você pode ficar muito ansiosa, muito angustiada, às vezes até ter que fazer algum acompanhamento médico, né, para controlar a ansiedade, algum acompanhamento psicológico por uma ansiedade que vai ser em níveis extremos. Então, tudo isso mostra que é uma falta de amor próprio, né? Por isso que é interessante não ver a compra em si, né? Não analisar assim, o que que você comprou, mas quais foram as emoções por trás daquela compra. Nesse capítulo, ela fala muito sobre essa questão de compra. Eu até vou ler mais uma parte para vocês, que está na página 46, que é o excesso de ostentação. É uma tendência feminina de usar o dinheiro de uma forma recompensadora ou punitiva. Então, por exemplo, estou muito estressada no trabalho, então eu vou me compensar comprando uma blusa, trocando celular, ou comprando uma bolsa, um sapato, alguma coisa assim. Ou de uma forma punitiva, no sentido assim, tal coisa não deu certo mesmo, eu já estou cheia de problemas, já estou toda, né, minhas finanças já estão todas comprometidas, então vou chutar o balde, vou pegar e gastar mais ainda. Então a pessoa já está com problema e aumenta esse problema, né, e faz com que esse problema fique muito pior. E aí, se gastamos demais e, portanto, nos consideramos más, vamos exagerar na nossa autopunição, cancelando médicos, cancelando, por exemplo, voltando para casa a pé, cruzando, às vezes, a parte mais perigosa da cidade para economizar num táxi, mastigando demasiadamente pedaços de cenoura enquanto os nossos colegas saem para jantar. E aí, isso mostra a questão da punição, né? O tanto que às vezes a gente quer se punir com coisas que na verdade, a gente está se colocando em risco, sabe? Então, por exemplo, você foi lá e gastou em excesso. Aí você fala assim: nossa, agora eu vou me punir por esse gasto em excesso e eu vou deixar de comprar um alimento, vou ficar só com a minha geladeira vazia. Eu não vou comprar o meu básico, né? Ou não vou pagar minha conta de luz. Então, assim, que são coisas que ela até fala aqui no livro, de mulheres que vão lá e estouram um cartão com um casaco de pele, por exemplo, e não tem dinheiro para pagar a conta de luz e passam frio e tal, né? Que ela conta o exemplo de uma moça nos Estados Unidos que ela gastou muito com cartão de crédito para comprar um casaco de pele e chegou o inverno, ela não teve dinheiro para pagar a conta de luz e os canos congelaram. Então ela teve que gastar muito mais para reparar os canos congelados do que o casaco, né? Então, esse tipo de coisa, assim, que a pessoa, ela faz e ela usa a compra como ou uma recompensa ou uma punição. E eu sempre falo isso, né? A questão do comprar, ela não tem que estar ligada com o nosso emocional. Então, se eu estou bem, eu vou lá comprar, ou se eu estou mal, eu vou lá comprar. A compra tem que ser algo útil, tem que ser algo importante, necessário para você. Não tem nada de errado comprar, né? O grande problema é relacionar isso com questões emocionais. E ela continua aqui embaixo, né, falando que o ato de consumir está relacionado com algo mais básico do que recompensa e punição. Ele nos compensa em sentimentos de carência e insuficiência, profundamente enraizado em nós, né? Então, assim, o tanto que às vezes você se sente carente ou você não está dando a atenção necessária que você deveria dar para você mesma, e a gente entra no consumo no sentido assim, se eu comprar tal roupa, fulano vai gostar mais de mim, ou fulano vai me notar mais, vai reconhecer mais o meu valor, né? Se eu mostrar que eu tenho tal status, talvez eu tenha mais amigos. E não necessariamente a pessoa tem essa consciência, né? Essa clareza desse comportamento. Mas o tanto que às vezes ela compra ou gasta em excesso justamente para fazer parte de determinados grupos, né? A gente vai ver isso muito em adolescente fazendo isso, né? Que se veste da mesma forma, tem as mesmas marcas de sapato, de tênis e tal, né? Mas na vida adulta a gente vai ver o mesmo comportamento, né? No que tem uma chefe sua que se veste de determinada forma ou compra roupas de determinada marca, às vezes você também quer se espelhar na vestimenta dela, né? E acaba comprando as mesmas coisas. Mesmo que aquilo não faça parte do seu estilo, mesmo que você não se sinta confortável, o tanto que a gente vai se moldando baseado no olhar do outro e não no nosso próprio desejo. E aí ela continua, né, que isso mostra um sentimento de insuficiência e de carência que às vezes está profundamente enraizado em nós.
Certas mulheres estão sempre dando presentes, não por serem almas generosas, e sim porque essa atitude lhes permite fazer compras e vão alimentar o seu amor próprio, né? Que às vezes é até a mãe, né? A gente vai ver muito esse comportamento em mãe que fala assim: ah, eu não compro nada para mim, mas tudo que meu filho quiser eu dou para ele, né? Aí também mostra uma descompensação, né? Como eu faço tanto pelo outro e não sou capaz de fazer para mim, né? Às vezes eu tô tanto para o meu filho, para ele ter várias, ou ela, né? Ter várias opções de roupa, mas a minha blusa tá rasgada. Então faz sentido eu fazer tanto pelo outro e não fazer por mim? O que que de fato eu estou ensinando para o meu filho ou para minha filha, né? Se ele tem várias roupas para escolher, né? Várias roupas até em excesso, mas as minhas roupas estão rasgadas, será que isso faz sentido? Será que eu estou passando a imagem correta que eu deveria passar para os meus filhos, né? E aí isso faz assim uma sensação de não alimentar o seu amor próprio, né? Aí ela fala assim que um amigo meu costuma dizer que comprar é um ato machista praticado pelas mulheres, um ato de desespero feminino. Consumimos para nos sentirmos fortes, consumimos para não acharmos que estamos sendo consumidas pelas nossas privações, consumimos para superar as nossas mães, que não apenas nos desamparam, mas também reprimem o nosso desenvolvimento. Isso, assim, essas frases eu acho que a gente tem que pensar com muito carinho e ler e reler e analisar bem, assim. E não necessariamente, assim, ler uma vez e interpretar de uma forma superficial, né? É o tanto que esse consumir tem muito mais coisas profundas, assim. E eu sempre falo isso, né? Todo excesso esconde uma falta. Então, toda vez que eu estou consumindo em excesso, está mostrando uma carência. Aí as principais coisas que ela fala aqui, né? Carência, insuficiência, esse sentimento de ser forte, de ser competente, quanto na verdade a gente não se sente assim de verdade, né? Você só quer mostrar isso para o outro. Ou às vezes a gente consome para não ser consumida pelas nossas privações, para não ser consumida pelos nossos sentimentos, ou às vezes a gente consome para superar essa sensação de desamparo, de falta de atenção, de falta de carinho das nossas mães, dos nossos parceiros, dos nossos filhos, né? O tanto que esse consumo ele sempre vem para suprir algo que nos falta. Por isso que é muito mais interessante começar um processo de terapia e a pessoa analisar o que que me falta, né? Que buraco é esse que está aqui que eu estou entendendo que vai ser preenchido com coisas externas. E esse buraco nunca é preenchido com coisas externas, né? A terapia ela tem esse movimento, né? Ela tem essa finalidade que você olha o que te falta e não que você se distraia com coisas que às vezes vão te causar um problema muito maior do que aquele problema que você deveria olhar. E todo esse conflito, isso às vezes faz com que você fale com você mesma de uma forma de autodesprezo, de uma forma de se rebaixando, se humilhando, né? Então você acaba tendo posturas diante do outro, né? Ou falas diante do outro que te rebaixam, que te colocam numa posição muito desfavorável, né? Que é quando a gente vira e fala assim, nossa, eu sou burra mesmo, ah, eu sou incompetente para isso, eu não sou boa o suficiente para isso, né? Eu sempre escuto com muito cuidado e atenção quando uma mulher fala isso perto de mim, né? Ah, eu sou burra para essas coisas, eu não consigo fazer essas coisas. O tanto que ela se limita sem antes tentar, né? Sem antes ver se realmente consegue, né? O tanto que ela se rebaixa quando não tem ninguém rebaixando. E aí é um imã perfeito, né? Quando você já tem essas falas e você encontra, às vezes, um parceiro que usa essas falas para te colocar mais para baixo, né? Para te colocar numa situação pior. Esse vídeo está ficando bem grande, então o que que eu vou fazer? Eu vou dividir ele agora e na parte 2 desse capítulo a gente vai se aprofundar nesse aspecto do relacionamento, né? Quando a pessoa pega essas falas que você já está pensando que, né, que você não é boa o suficiente, que você já
já está se rebaixando e a pessoa pega aquilo justamente para minar mais a autoestima. E ela até continua falando no livro daqueles casos assim, quando você precisa emagrecer ou você quer emagrecer e não consegue, e o seu parceiro fica fazendo piadinha, fica te implicando com você, fica te irritando mesmo, né? Que ele vê aquilo como sendo uma forma de te incentivar e você vê aquilo como sendo uma forma de te humilhar. Então, né, isso a gente vai discutir, vai se aprofundar no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado até agora e vejo vocês na sequência desse capítulo, né? O capítulo 2, parte 2.